Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a palavra do Senhor nos diz assim: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. Teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tens necessidades antes que o peçais. Meus irmãos, hoje, dando aquela visitada nas redes sociais, olhando alguns twitters e tudo mais, de repente eu vi a treta do momento, né? Você sabe que Twitter você vive de tretas em tretas, né? De problemas e discussões, debates, e momento após momento. Então você sabe que toda hora você vai ter uma coisa nova para você ver. E a do momento é um camarada, um tal de um coach espiritual aí, que ele destrava a vida das pessoas, né? Mostrando um método bíblico para que as pessoas possam crescer em todos os sentidos, pessoalmente, espiritualmente e tudo mais. E esse camarada, ele levou 60 pessoas mais ou menos para uma aventura, né? Subir a serra, se eu não me engano, a Serra da Mantiqueira, e para que lá em cima eles passassem um tempo que era para ser o pior ano da vida deles. Que era para forçar as pessoas à mudança, forçar as pessoas a enfrentar as circunstâncias difíceis da vida e encontrar, por meio de alguma revelação divina, aí, como enfrentar essas circunstâncias, algo nesse sentido aí. Não devo dizer que nesse tempo de chuva que nós estamos passando, que a coisa foi ficando feia, metade do grupo não chegou nem na metade do caminho, já desistiu, voltou, preferiu não passar o pior ano de suas vidas, né? Mas a outra metade subiu até o cume daquele monte, e lá começou a ventar muito, chover muito, barracas rasgaram, foram levadas pelo vento e tiveram que chamar o corpo de bombeiros. Temos que admitir que ele cumpriu o que ele prometeu, foi o pior ano da vida das pessoas, com certeza, foi a pior das experiências, quase morreram de hipotermia. Eu já passei por essa experiência de quase ter problemas com hipotermia, quase desmaiar por causa disso. É ruim. É ruim. Então ele entregou o que ele prometia. Mas o que leva as pessoas a entenderem que esse é o tipo de espiritualidade que a palavra de Deus ensina? O que leva as pessoas a entenderem que o nosso relacionamento com Deus ele pode ser vivido por meio de técnicas, métodos e novas ideias? O que leva as pessoas a compreenderem que elas podem buscar em Deus algo mais valioso do que o que elas têm recebido, por meio de caminhos que a Escritura não ensina de modo direto, mas por meio de estratégias de vida. Se você fizer isso, se você ler tal texto, se você fizer tal oração, se você participar de tal campanha, isso já é antigo, mas os coaches têm requentado essa ideia. Esses verdadeiros
técnicos da vida espiritual, esses camaradas que ficam te acompanhando, te motivando, te dando uma injeção de ânimo, eles estão dando uma requentada na velha ideia de que você pode fazer algumas coisas para fazer com que aquilo que Deus tem para você possa finalmente chegar sobre a sua vida. Queridos, veja bem, eu não estou dizendo que nós não devemos buscar coisas diante de Deus. Mas, como nosso seminarista, iniciando essa série sobre galardão deste mês, já nos deixou muito claro, Deus é aquilo que nós estamos buscando de fato. É mais do Senhor que nós estamos buscando. É aquilo que de fato Deus tem para nós é o que nós estamos buscando. A dificuldade que isso entra em conflito com o nosso coração ambicioso e com o nosso coração muitas vezes desejoso de satisfazer as nossas necessidades ou desejos momentâneos, carnais, terrenos, que nos levam a esquecer das necessidades espirituais, das questões eternas. Então a gente precisa primeiro ter essa definição, o que de fato, qual o galardão, o que é o galardão, o que nós estamos buscando diante de Deus, qual é o prêmio de Deus para nós de fato, e que seja Deus então o seu galardão, que seja Deus a tua herança, que seja Deus a tua porção. Diante disso, então, como é que a gente pode buscar ao Senhor? Como é que a gente pode ir nessa caminhada cristã e buscando o galardão de Deus? Primeira coisa que nós podemos ver nesse texto, queridos, que vai nos ajudar nesse sentido, é que nós devemos desejar o que é devido. Então eu estou buscando o galardão, desejando o que é devido. Jesus ele está aqui evocando um fato que era do conhecimento de todos. O que os fariseus faziam na sua espiritualidade. O que eles buscavam fazer? Eles oravam em pé nos cantos das praças, eles faziam todo um alarido para que as pessoas os vissem dando esmolas, enfim, eles queriam ser vistos dos homens. Mas não se engane, os fariseus eles começaram como um grupo dentro do judaísmo, no intuito de que as pessoas pudessem observá-los e entenderem o que a lei de Deus requeria deles. Quando tudo começa lá, antes, ali, pouco depois de Malaquias, foi naquele período interbíblico, surgem os fariseus, eles tinham um desejo real e verdadeiro de que as pessoas entendessem o que Deus, afinal de contas, requer de nós. Que o povo deixasse aquela frieza espiritual e vivesse uma vida dedicada ao Senhor. O problema é que com o tempo essa história de mostrar para os outros começou a tomar o coração. Esse negócio deles serem vistos começou a agradar mais do que o obedecer ao Senhor. Então você tem que ter muito claro na sua mente, no seu coração, o que você está buscando. O que você realmente deseja. E Jesus fala do que os fariseus estavam buscando. Quando, pois, deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados dos homens. Qual é a finalidade desse? Foi o que Jesus falou no primeiro verso. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Qual é a sua finalidade? O que você tanto deseja na sua vida? Pode não ser exatamente isso, ou seja, o seu intuito pode não ser o de ser visto dos homens, mas você pode estar colocando no lugar de seu desejo de satisfazer e glorificar a Deus qualquer outra coisa. E você pode estar utilizando a sua espiritualidade, utilizando a palavra de Deus, usando a igreja, a fim de alcançar esse objetivo pessoal. Pode não ser como um fariseu que queria ser visto. Pode ser outra coisa. Pode ser poder. Pode ser pura e simplesmente o poder. Eu estou na igreja porque é fácil conseguir poder na igreja. E de certo modo é fácil mesmo. Não que eu seja poderoso, pastor poderoso, não é. Mas você faz parte, como pastor, eu faço parte de decisões, eu contribuo com decisões. Nós temos conhecimento de coisas, dos meandres da igreja, dos corredores da igreja, a gente sabe das coisas, somos pastores, nos envolvemos nessas coisas. E não foi difícil ser pastor. Eu cheguei para o meu pastor, falei, pastor, eu quero ser pastor. Então você quer ser pastor? Então você vai ser pastor. E hoje eu sou pastor.
Tá, tive que estudar. Passar um tempo no seminário. Continuei estudando. Mas não é uma coisa difícil, ninguém colocou uma pedra no meu caminho, ninguém ficou tentando impedir que eu chegasse até o poder. E isso pode ser atraente para alguns. Porque como pastor você tem poder sobre a vida das pessoas. Porque algumas pessoas elas vêm a você com muita confiança e se colocam em suas mãos. E se o desejo desse pastor não for glorificar a Deus, mas tirar algum tipo de lucro, seja financeiro, seja a casa de campo do irmão ou o apartamento na praia do outro irmão, ele vai usar de modo indevido essa confiança. Ele vai usar de modo indevido o coração que é colocado em suas mãos. Poder. Influência. Dinheiro. A admiração dos outros. O desejo de que as pessoas te vejam como algo ou como alguém que você não é. E esse foi o grande problema da justiça própria dos fariseus. No intuito de mostrar o que a lei de Deus requeria, eles começaram a querer se mostrar como aqueles que cumpriam a lei de Deus. Esqueceram da graça que a lei mostrava. Esqueceram do alto padrão do Deus da lei para dizer, temos que viver pela misericórdia de Deus, porque mesmo fazer o que a lei ordena, na verdade, não alcançamos perfeitamente isso. Não, eles chegaram na compreensão de que conseguiam, de que podiam. E quando a sua visão de si mesmo ela se exacerba, passa da medida, você começa a querer coisas grandiosas demais para você. Como nós lemos no Salmo 131. Veja se isso não é um antifarisaísmo. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é minha alma para comigo. Espero, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. A criança satisfeita no colo de sua mãe. O povo satisfeito nos braços de seu Senhor. Isso é totalmente distinto daquele que busca mostrar-se, sua própria justiça, querer ser visto do homem, porque ele quer coisas maravilhosas demais para si, porque o que ele deseja não é a glória do Senhor, o que ele deseja não é que Deus seja reconhecido em sua vida, a última coisa que ele quer no poder do Espírito Santo é ser testemunha de Cristo, tudo que ele quer é que as pessoas olhem para ele e o admirem. E o admirem. Cuidado com o que você deseja. Cuidado com o padrão que você pensa ter. Ou aquela pergunta, quem que você pensa que você é? Conversando com uma adolescente, ela abrindo seu coração e falando das suas lutas, da sua dificuldade em entender se ela deveria ou não continuar na igreja, continuar nos caminhos do Senhor. E eu a conhecendo bem, eu falei, olha, você tem que lidar com essa raiva que você tem dentro de você, esse seu desejo de ser dona dos seus caminhos e do seu coração, e entregar isso diante do Senhor. E perceber que na altivez da sua visão de si mesma, que você se acha tão boa, tão esperta, e você ignora todas as vezes que você deu com os burros na água, e você continua construindo a imagem de que você pode, de que você consegue. Se humilha diante de Deus. Se humilha diante de Deus. Eu te conheço desde pequena e você nunca conseguiu coisa alguma com essa atitude, a não ser umas boas bolachas. Porque não está buscando o que é devido. Está buscando autoimagem. Está buscando ser vista. Está buscando provar algo para os outros.
Então deseja o que é devido. Deseja a glória de Deus, deseja a comunhão do Senhor, deseje tão somente estar com o Senhor e aquilo que Deus quer para você. Não deseje coisas maravilhosas demais para si, porque quem deve receber toda a maravilha, toda a glória, toda a honra, é o Senhor. É o nosso Pai. Cuidado com o que você deseja. E ainda, queridos, entenda, viva por graça, não viva por mérito, por métodos. Sabe, quando a gente pensa que é bom demais, quando a gente pensa que a gente consegue, a gente começa a estabelecer caminhos para alcançar o que a gente quer. A gente já acha que pode, a gente já acha que alcança, a gente já acha que é alguma coisa. Então, como é que eu vou ser isso? Como é que eu vou alcançar isso? O método farisaico foi reduzir o padrão de Deus, que é o método legalista. Você reduz o padrão de Deus, você reduz o que Deus exige. Você transforma a lei em alguma outra coisa para se adequar a você. E a partir daquilo ali, você começa a legitimar todas as suas atitudes, tudo aquilo que você faz. Como os fariseus. Eu quero orar, ao invés de eu simplesmente buscar ao Senhor, eu quero buscar serviço dos homens. Então eu vou para o canto da praça orar de pé, para todos me verem e me ouvirem. Olha como eu sou espiritual. Olha que homem bom eu sou. Olha como eu sou próximo de Deus. Vocês viram? Não? Então eu vou fazer de novo, peraí. Agora vocês prestem atenção. Era isso que os fariseus faziam, tinha um método. Eles queriam serviço dando esmolas. O que eles faziam? Botavam pessoas tocando sinetas. Olha eu chegando, olha a esmola. Vem ver, um homem sendo bonzinho com os outros. E para fazer Deus, fazer o que eles querem, eles faziam orações repetindo, como se suas palavras pudessem criar circunstâncias às quais Deus estaria preso e seria obrigado a fazer o que eles pedem. Como os deuses pagãos. Sabe simpatia que o povo faz? Você quer casar, o que você faz? Você está querendo casar, já casou, né? Já está tudo certo aí, né? Mas o que eu fiz para casar? Peguei o Santo Antônio, botei atrás da porta. Não funcionou. Eu falei, miserável. Peguei ele, virei ele dentro do copo e botei atrás da porta. Aí eu casei. Não é isso que as pessoas pensam? As pessoas não pensam poderem controlar entidades espirituais por meio de suas oferendas. Não existem pessoas que pensam que podem chegar diante de Deus, depositar dízimos e dizer agora para Deus, Deus, eu fiz a minha parte, faça a tua. Não tem pessoas que pensam que podem decretar diante do Senhor. Não tem pessoas que são capazes de dizer que você é o ponto fraco de Deus. Que lindo. Só que não. As pessoas criaram métodos. As pessoas criaram formas de se fazer as coisas que lhes dão a impressão que podem controlar Deus, direcionar o mundo espiritual. Campanhas. Confissão positiva. Você precisa afirmar todo dia. Você precisa dizer aquilo que você crê. Se você vai orar, você tem que orar para o diabo ouvir. Para o inferno tremer. Não tem medo do diabo, não. Tem que ter medo de Deus. As pessoas vão criando essas histórias, essas coisas, pensando que podem controlar o mundo espiritual, pensando que podem, por meio disso, ativar o Espírito Santo sobre a sua vida. Olha, o problema na tua vida, você tem que pensar, às vezes é o teu anjo, você tem que pedir a Deus para trocar o anjo da tua vida. Tem gente pedindo isso daí. Agora nós temos um anjo da guarda. Tem um anjo da igreja de Valinhos. Quem sabe algumas dificuldades que nós estamos passando não é o anjo da igreja de Valinhos. Vamos pedir para Deus trocar. As pessoas criam essas ideias.
Passa ano, vira ano, as pessoas vão mudando a roupagem, vão mudando os termos, mas as ideias são as mesmas. Como se nós pudéssemos controlar, como se nós pudéssemos criar a nossa própria metodologia para alcançarmos o que tanto desejamos. E Jesus aqui está nos instruindo, viva por graça e não por métodos. Você tem que confiar naquele que te vê, você tem que buscar a presença de Deus, você tem que se colocar nas mãos do Senhor e não na mão de homens, não tema homens. Pense lá o povo com Josué. O que tinha a ver Deus mandar o povo circular Jericó? O que tinha a ver Deus mandar a arca na frente? Nós vamos para uma guerra, vai a arca na frente da aliança. Mas aquele povo passou 38 anos no deserto, vendo a geração anterior morrer. Porque eles não deram ouvidos à palavra de Deus, porque eles não viveram pelo que vem da boca do Senhor, eles confiavam em si mesmos, eles pensavam em suas próprias mãos como sendo aquelas responsáveis por conquistar a terra, e Deus dizendo todo o tempo, eu vos darei essa terra, eu vos darei essa terra. E quando eles finalmente chegam lá, temem aquelas nações, porque confiavam em suas próprias mãos, não sabiam que eles estavam nas mãos do Senhor. Então, se Deus mandou, vai a arca na frente, a arca vai na frente. Se Deus mandou, passem os guerreiros à frente, passem os guerreiros à frente. Se Deus mandou circular 7 vezes Jericó, circula 7 vezes Jericó. Mas não porque você pense que isso tudo vai produzir o efeito, mas sim, como que isso esteja demonstrando que você confie na palavra do Senhor. Que você confie no que Deus ordena. Então não pense você que quando os muros de Jericó caíram, foi porque o povo rodou Jericó, soou as trombetas, mas foi porque Deus derrubou. E derrubou diante de um povo que havia aprendido a fazer o que Deus manda. Não confie em métodos. Não pense que é o seu muito repetir. Não existe método para crescer espiritualmente que não seja se dedicar ao estudo da palavra de Deus, resistir ao diabo, afastar-se das más companhias, orar, cultuar, ceiar. Não tem outro método. O problema é que a gente quer mágica. O problema é que a gente quer morder o pão da ceia e sentir como que uma luz saindo de nossa boca, invadindo nossa vida e mudando todas as coisas. Parece que é isso que a gente quer. Que se eu estiver doente, eu beber esse líquido da ceia, ele vai descer rasgando minha garganta, meu sistema digestivo e me curando. E não entender que a Eucaristia é a companhia de Cristo. É o memorial e a presença de Cristo com o seu povo. Ele nunca prometeu solucionar os nossos problemas por isso aqui, mas Ele prometeu nos lembrar, até o dia que Ele voltasse, que Ele está conosco sempre. Mas parece que isso não é suficiente. Parece que não é isso que nós estamos buscando. Parece que nós não estamos buscando o que Deus tem para nós de fato. E desculpe, os seus métodos não vão fazer Deus mudar de ideia. Não vão fazer Deus querer outra coisa para você. Então, não é isso que você quer? Então tá, toma o que você quer. Deus não vai mudar o seu plano eterno, porque você deseja alguma outra coisa. Então tema a Deus e não a homens. O que está por detrás aqui de tudo o que os fariseus estão fazendo e que Jesus está criticando é o temor dos fariseus por homens. Eles querem ser ricos para ocuparem lugares entre os homens. Eles querem poder para poder fazer coisas entre os homens. Eles querem ser vistos para serem admirados dos homens. Os homens eram o centro da vida dos fariseus. E muitos dos nossos desejos estão em nosso coração por causa dos homens, das pessoas com as quais nós andamos, que nos convencem que precisamos de determinado celular, de determinado carro, de determinada quantidade de dinheiro, de morar em determinado lugar, de ter determinado emprego. As pessoas vão nos convencendo que são essas coisas das quais nós precisamos. E nós nem nos apercebemos que vamos mudando e trabalhando o nosso coração para nos amoldar a esses homens. Estamos temendo homens. Tema a Deus. Preocupe-se com o que Deus pensa sobre você.
Preocupe-se sobre o que a palavra de Deus diz sobre você e quem você é. Não adianta temer homens. Não adianta você olhar para as pessoas e pensar que você pode transmitir a elas uma imagem de boazinha e que Deus vai ficar satisfeito com isso. Nós lemos aqui o que aconteceu com Ananias e Safira. Veja, o problema não foi que eles não deram todo o dinheiro da venda do campo. O próprio Pedro falou, se vocês tivessem vendido o campo, vocês poderiam ficar com todo o dinheiro, ninguém ia obrigar vocês a dar esse dinheiro, o dinheiro era de vocês. Mas por que vocês quiseram parecer melhores do que o que vocês são? Qual é o nosso intuito quando nós queremos parecer alguma coisa, sermos hipócritas, usar uma máscara, parecer o que não somos? É porque queremos o tapinha nas costas, queremos a admiração das pessoas, queremos ouvir as pessoas falando de nós. Você está buscando o teu galardão? Então você precisa temer a Deus e não a homens. Buscar ao Senhor e não a homens. Buscar uma espiritualidade verdadeira. E não a justiça própria, que para quando você é visto. Veja o aviso de Jesus. Veja como ele deixa muito claro que quando essas pessoas alcançam a admiração dos homens, eles já receberam a sua recompensa. Verso 5. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a recompensa. O que Jesus está dizendo? Você não queria ser visto dos homens? Vocês foram vistos dos homens. É tudo isso que você vai ter. Você já alcançou o que você queria. O problema é que viver na idolatria do temor de homens, como toda idolatria, nos conduz ao vazio das idolatrias, porque elas não preenchem um coração que necessita de Deus. E aí quando você finalmente alcançou o que você queria, você percebe que não é o suficiente. Mas aí quando você olha para Deus e para a sua infinitude, você percebe que é dele que precisa, mas não foi ele que você buscou. Você percebe que o temor de homens não é um bom prêmio de consolação. Então se você está buscando o seu galardão, se você está buscando receber do Senhor a porção aumentada por ter sido usado, por servir a Deus, faça isso. Deseja o que é devido, viva por graça e não por métodos, e tema a Deus. Deixe todo o resto de lado. Tema a Deus. É de um temor do Senhor que nós estamos diante dessa mesa. É de um temor de Deus que nos lembra que foi a sua ira que rasgou o nosso Senhor ao meio. É no temor de Deus que nós vimos o nosso Redentor não satisfazer as autoridades políticas do seu tempo, não satisfazer Roma, não satisfazer as autoridades religiosas, mas ir até a cruz do Calvário satisfazer a Deus. Então quando eu falo em temor ao Senhor, é um temor que te conduz a se permitir morrer diante dos homens, se preciso for, para satisfazer o Senhor. Essa mesa tem que dizer isso para você, demonstrando que, e te passando a confiança, que o galardão do Senhor pode vir debaixo de muitas lutas, mas ele vale a pena, porque se meu Redentor entregou sua vida por mim, é porque não há nada mais importante. Vamos ceiar diante do Senhor. Peça a Deus perdão por todo o temor de homens. Peça a Deus por toda vez que você fez as coisas para ser visto. Peça a Deus perdão por toda vez em que você ficou ansioso para ouvir o seu nome, quando alguém estava agradecendo por algo. Olha, diz o meu nome, eu também participei, eu também ajudei. Peça perdão ao Senhor. E peça a Deus que te coloque um temor tão grande dele em seu coração, que você não queira mais ser visto dos homens,
Nem pense que o mundo espiritual pode ser manipulado pelos seus métodos mundanos e materialistas. Queria convidar os nossos presbíteros, Afonso e Dimas, que venham à frente para nós administrarmos a ceia do Senhor. A palavra de Deus nos ensina que nós não podemos chegar de um modo indigno. Nós não podemos fazer pouco desta mesa. Nós temos que nos examinar. E eu tenho certeza que se você se examinar com honestidade, você irá ver que você é culpado. Mas é sendo culpado que você percebe o quanto você necessita desta mesa. O quanto essa mesa é para você. Porque é diante de Deus que nós temos nosso coração sendo trabalhado e diante dele nós não podemos convencê-lo de que somos bonzinhos. Não somos. Portanto, se examine. Portanto, discirna o corpo de Cristo. Se de algum modo você tem feito divisão no corpo do Senhor, vá se acertar com o seu irmão o quanto antes. No desejo de estar bem com o seu irmão. Porque foi por ele que Cristo morreu e ele te uniu eternamente a ele. Essa é a mesa do Senhor, que na noite que ele foi traído, antes de haver ceado, ele tomou o pão, o ergueu, partindo e disse: este é meu corpo que é partido por vós. Nós estamos lembrando do que foi feito. Mas estamos vivendo a realidade da presença do nosso Senhor. Porque pela fé somos espiritualmente elevados aos céus, estamos ceiando diante de Deus. Então eu queria que todos nós pegássemos do pão, aguardássemos uns pelos outros e declarássemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Algum irmão foi omitido do pão? Vamos declarar juntos, meus irmãos, que Jesus Cristo é o nosso Salvador? Jesus Cristo é o nosso Salvador. Comamos todos, irmãos. Semelhante modo como fez com o pão, nosso Senhor Jesus, após haver ceado, tomou o cálice em suas mãos, ergueu e disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Todas as vezes em que comeres do pão e beberes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha.
É isso que você mostra diante dos homens. Você não mostra a sua vida, você não mostra o quão bom você é. Você quer um sinal, um símbolo, alguma coisa para que os homens vejam. Mostre a mesa do Senhor. Mostre a eles a sua esperança de que um dia estaremos reunidos novamente, em corpo, com o nosso Senhor. Esse é o grande dia pelo qual aguardamos. Mais uma vez, vamos aguardar uns pelos outros para bebermos juntos do cálice do Senhor. Algum irmão foi metido o cálice? Bebamos todos, irmãos. Fiquemos de pé, vamos orar. Deus amado, somos vistos por Ti, Senhor. Na Tua aliança prometestes, ó Pai, que estaria com o Teu povo e Tu tens estado. Esta mesa, ó Deus, está diante de Ti, estamos diante de Ti, Senhor. Tu tens cumprido a Tua promessa. Ajuda-nos a buscar e a nos satisfazer naquilo que Tu tens para nós, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a desejarmos esse banquete, Senhor. Não aquele diante de pessoas influentes. Não aquele, ó Pai, diante dos que querem lisonjas. Mas que em tudo, ó Deus, queiramos a Tua glória, a Tua honra. Usa-nos, ó Pai, para isso. Que o mundo veja o nosso testemunho, não como quem nos enxerga, mas como quem vê Cristo na vida daqueles que morreram, se negando e tomando a sua própria cruz, ó Pai. É no nome de Jesus que oramos. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus estejam com todos vós, povo de Deus, espalhados sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos.